estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a diretora da Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Araçatuba, Priscila Sestaro. O assunto de hoje é o avanço da dengue e as ações de combate à doença. Araçatuba já registrou mais de 6 mil casos confirmados da doença e 4 mortes. Muito bom dia, Priscila. Muito obrigada por estar aqui e aceitar o nosso convite nesse período que eu sei que deve estar bem corrido e tumultuado para você. Bom dia, eu que agradeço, por essa oportunidade e me coloco à disposição. Priscila, quais são os principais desafios enfrentados pela vigilância epidemiológica nesse momento? Eu acho que o principal desafio é a eliminação de criadouros, Porque quando a gente fala de dengue, a gente não fala de uma ação individual, mas a gente fala de uma ação coletiva. Então, envolver todos os fatores, ou seja, toda a nossa população, todas as pessoas, a comunidade, a sociedade no combate e controle da doença. Há previsão de mais aumento dos casos para as próximas semanas? O que os dados epidemiológicos indicam? Então, assim, a gente tem aí, realizado uma avaliação semanalmente. Então, a vigilância epidemiológica, ela trabalha através das semanas epidemiológicas. E a gente viu que a gente iniciou o ano com um aumento bastante significativo. Mas da semana epidemiológica 6, que foi a semana retrasada, e a semana passada, que foi a semana epidemiológica 7, a gente teve um declínio, tanto nos casos notificados, quanto também nos casos confirmados da doença. Então, a previsão é de que agora, talvez se todo mundo continuar fazendo a sua parte, que os casos comecem aí a diminuir. Isso, muito importante a sua fala, A gente acredita que até mesmo essa diminuição é de todo esse trabalho, que o município vem realizando, que a população vem colaborando desde o início do ano, desde a primeira semana de janeiro. Então, não é hora de baixar a guarda. A gente tem que continuar firme, realizando todas as atividades, todas as ações para mandar embora de Araçatuba esse mosquito. Priscila, e quais são os primeiros sintomas ali que a pessoa pode ter, que ela já tem que procurar um médico exatamente? Importante a sua fala, Porque às vezes a gente tem aquele sintoma de dor no corpo, dor de cabeça, um mal-estar, e às vezes a gente acha que não é nada. Então, qualquer sintoma é importante, desde febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, ânsia de vômito, o estômago ruim. Então, é importante procurar o médico imediatamente. Busque pelo serviço de saúde. É importante, mesmo que a pessoa não esteja se sentindo tão mal por causa da notificação? É importante ser notificado, sim, claro, primordial, porque através da notificação é que é realizado, então, o controle, o bloqueio aí, das ações em campo, no território. Mas é importante que a população busque por esse atendimento por causa da sua saúde. Então, assim, a dengue, ela continua sendo uma doença grave, é uma doença aguda. Então, quanto mais cedo você buscar por atendimento médico, mais cedo você será cuidado, tratado, hidratado. É muito importante que as pessoas tomem líquido, porque a gente vê que a dengue, infelizmente, a pessoa não tem vontade de se alimentar e muito menos de beber água, Então, é importante que busque o serviço imediatamente. A hidratação, nesse caso, é muito importante, Muito importante. A gente fala que o tratamento da dengue é a hidratação. Ah, mas eu não consigo beber água. Toma um soro, uma água de coco, O famoso Gatorade, que é o isotônico lá. Porque às vezes as pessoas não conseguem mesmo ingerir líquido. Então faça um suco, Uma fruta, que é um paladar que às vezes a gente consegue, ingerir para que o seu organismo não se desidrate. Priscila, e como que a rede de saúde está se organizando para atender esse número de pacientes com dengue? Desde o início do ano, o principal objetivo da gestão era ampliar os atendimentos, Então, a Araçatuba, ela iniciou com 2 unidades básicas de saúde que estão abertas agora a partir de 24 horas. Então, elas não fecham mais, tanto durante a semana quanto aos finais de semana. E também foram equipadas as nossas unidades básicas de saúde, o nosso pronto-socorro, para que toda a população seja atendida neste momento. Se eu tiver com sintomas de dengue que não são tão graves, são aqueles sintomas incômodos, é que eu sempre falo, a gente fala aqui no Jornal da Manhã praticamente todos os dias, Jonathan e eu, sim, de lembrar as pessoas de olharem ali a sua casa, seu trabalho, mas a gente fala também sobre esses sintomas que as pessoas têm que ficar atentas.
que lugar que eu procuro? Então, por exemplo, eu tô ali com dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, eu não tô vomitando muito, mas eu tô com aquele estômago ruim, eu vou onde? Na UBS? Vou na UBS Morada dos Nobres ou Moarama, eu vou no pronto-socorro? Que atendimento eu procuro inicialmente? Bom, você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, né? E se for horário diferenciado, como à noite, depois das 19 horas, ou nos finais de semana, nós temos essas duas unidades que funcionam 24 horas, que é a UBS Morada dos Nobres e a UBS do Moarama 2. E também a gente continua com o nosso atendimento no pronto-socorro municipal. Se precisar de soro, na UBS eles também aplicam? Sim. Ou só nas UBS as 24 horas de pronto-socorro? Em todas as nossas unidades básicas de saúde, elas também administram soro. Ah, legal, bom saber isso, né? Porque às vezes a pessoa tem algumas dores, ela vai direto ali no pronto-socorro, que atende a demanda da cidade toda, inclusive de outras doenças, aí ela fica ali horas esperando, porque tem casos mais graves e urgentes na frente. Então, para economizar aí tempo, ela vai direto na UBS do bairro dela, mais próximo da casa, é isso, né? Sim, ela vai receber ali os primeiros atendimentos e, claro, se for caso de urgência e emergência, ela será, então, transferida para o serviço de urgência e emergência. Mas ela pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Certo. Por falar em unidade básica de saúde, a gente sabe que ali nas unidades básicas de saúde também são realizadas a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Uma pergunta que todo mundo quer saber, eu imagino, né, porque eu ouço nas conversas e tudo mais, é por que só as pessoas dessa idade, por enquanto, podem receber a vacina pelo SUS? Isso. Então, inicialmente, o Ministério da Saúde, né, preconizou essa faixa etária, né? Então, assim, o município de Araçatuba, ele segue essas recomendações do Ministério. Então, inicialmente, né, neste momento, a gente sempre procura falar que é no início, neste momento, esse público será contemplado. Pode ser que depois abra para os demais públicos? Sim, mas neste momento a gente está seguindo as normativas do Ministério da Saúde. E por que o Ministério da Saúde recomendou a vacinação das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos? Então, não temos aí uma resposta assim definitiva. O que a gente vê nas avaliações é que esse público, né, muitas vezes ele ainda não teve o contato com todos os sorotipos da doença, né? Por exemplo, no ano passado, Araçatuba circulou o sorotipo 1, 2 e 3. O sorotipo 3 não circulava aqui há mais de 15 anos. Então, a gente acredita que o Ministério da Saúde, ele faz uma avaliação dos sorotipos que estão circulando e preconize para esse público que ainda não teve contatos com todos os sorotipos, né? Pessoas que moram em Araçatuba, né, há mais de 20, 30 anos, provavelmente já teve o contato, porque nossa região é uma região endêmica para dengue. Então, há muitos anos, a dengue, infelizmente, né, está presente aqui no nosso território. Uma vez eu vi em algum lugar, acho que foi no site até da Secretaria de Saúde do Estado, que a dengue chegou ao estado de São Paulo por Araçatuba e Guararapes. Verdade. Aí eu falei, gente, então essas duas cidades, principalmente Araçatuba, estão ligadas com a dengue desde que ela realmente chegou aqui, né? Sim, clima quente, né? A gente tem um clima tropical aqui, né? Então, assim, clima quente e períodos de chuvas isolada é um ambiente favorito para a criação do Aedes. E ainda falando sobre a vacina, para os pais que ainda não levaram os filhos, tem preocupação, desde a pandemia, né, da Covid, aconteceu ali uma campanha anti-vacina, medo de tomar vacina. O que você pode falar para tranquilizar aí os pais que ainda não levaram os filhos, mas têm medo, os efeitos colaterais, ou o que pode acontecer no futuro? Bom, primeiro, não assistam, ouçam ou escutem as fake news, porque hoje eu falo que a nossa maior dificuldade é trabalhar com informações erradas, né? Contrária àquilo que a gente, né, acredita diante de todos os estudos científicos que têm comprovação. Então, assim, a vacina ela é segura. A vacina ela apresenta uma excelente eficácia, né? De todas as crianças que nós vacinamos até esse presente momento, nenhuma manifestou algum tipo de reação. Então, assim, a vacina é o único meio de prevenção que nós temos hoje. Nós não temos outro, né? E aí, vacinar, eu sempre falo em todas as minhas entrevistas, é um ato de amor, porque eu não estou protegendo apenas a pessoa que eu estou vacinando, mas eu estou protegendo a minha família, aquele que eu mais amo, né? E a gente tem eu não, né? Mas tem essa questão da vacina que quando a criança, antigamente, né? A criança de 2 meses tomava aquela vacina que é mais dolorida, que a criança ficava chorando, a gente ia lá,
lá, dava vacina, e tem que fazer ainda, né? Aplicar a vacina, o bebê chora, às vezes fica com a perninha dolorida, tem febre, e a gente não questionava. Agora que possuem até mais estudos, que as coisas estão mais cientificamente comprovadas, fica todo mundo com medo de tomar a vacina, né? E o laboratório é o mesmo, né? Às vezes a gente até pergunta, né, para as pessoas, principalmente para os pais, porque hoje o nosso maior desafio, né, é realmente ter esse diálogo com os pais, porque os laboratórios são os mesmos. Então, o mesmo laboratório produtor, né, que produzia aquelas vacinas de 20, 30 anos atrás, são os mesmos laboratórios que produzem a vacina hoje. Então, vacinas, né, doenças que foram erradicadas graças à vacinação, correm o risco de voltar. Por quê? Baixa cobertura vacinal. Um dos exemplos é a poliomielite, que é a paralisia infantil, o sarampo, né? Porque eles tinham altas coberturas vacinais, porque os pais de antigamente, eles presenciaram esse surto, essas doenças que hoje você não vive mais no nosso dia a dia, né? Então, eles buscavam pela vacinação. Os pais de hoje não. Os pais de hoje, eles não estudaram com crianças que tinham paralisia infantil do seu lado. Então, hoje eles não têm mais esse receio dessas doenças graves e que pode levar a óbito. Aí é o que eu falo, pleno século XXI, 2025, a gente ter que lidar com doenças que já estavam erradicadas por falta de vacinação é de doer o coração, né? É muito triste, né? Muito triste. E como que está a procura para vacina de crianças de 10 a 14? A procura, ela tá, assim, a adesão não tá muito boa, não. Tá abaixo ainda do esperado. Infelizmente, até esse presente momento, a gente vacinou apenas 31% do nosso público-alvo. Nós temos aí 13 mil crianças entre 10 a 14 anos. Nós recebemos doses de vacina do Ministério. Nós estávamos em falta, o município recebeu doses, as doses já foram distribuídas em todas as unidades, inclusive nós estamos fazendo vacina aos sábados, nessas unidades que abram, que estão ficando abertas por 24 horas, mas a gente vê que a procura ainda é baixa. Você falou que nenhum teve efeitos colaterais graves, mas tem algum efeito colateral mínimo, assim? Pode dar uma febrezinha, uma dor no corpo, nada? Às vezes existem algumas reações vacinais que são aquelas reações esperadas, que às vezes é dor no local, às vezes o corpo fica ruim, aquele mal-estar, mas são reações esperadas da vacina. Você está recebendo vírus ali, né? Vírus vivo. Mas só, tirando isso, a gente não vê nenhuma outra reação, nenhuma contraindicação também. É importante falar isso, que às vezes a pessoa fala, eu não posso porque eu tenho alergia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não existe nenhuma contraindicação. A recomendação é, se você estiver com dengue hoje, espera ser curado, né? Espera você melhorar, e aí você conta 30 dias ou 4 semanas. Aí você vai e recebe a dose da vacina. E vocês estão estudando a possibilidade de aumentar esse público? Sim, com certeza. O Ministério da Saúde até publicou ontem, né, que municípios que têm doses de vacinas que vão vencer, mas isso não é o caso de Araçatuba, nossas doses estão com a validade ok, ele pode, então, ampliar, né, a faixa etária da vacina. Neste momento, as doses que nós recebemos estão com a validade para 2026. Então, neste momento, o principal objetivo do município é proteger todas as crianças de 10 a 14 anos, que ainda falta 70% desse público para ser vacinado. E a gente sabe de casos de pessoas de 14 anos que ficaram doentes gravemente e foram parar na UTI, tanto em hospital particular na Unimed, quanto aqui na Santa Casa, né? E não tinha recebido a dose da vacina, sendo que desde o ano passado, desde o mês de agosto do ano passado, o município recebeu doses de vacina e está disponível em todas as nossas unidades. As nossas unidades não fecham para o almoço, nós temos 3 unidades que realizam vacina até às 22 horas e as pessoas não buscam pela vacinação. Então a gente precisa até ressaltar aí a todos que estejam nos ouvindo, principalmente os pais, porque a criança sozinha ela não vai buscar pela dose da vacina, nem o adolescente. E ela não pode também, né? Dependendo da faixa etária, né? O Estatuto da Criança, ele fala que os adolescentes ele pode, né? Entendi. Eles podem receber a dose da vacina mesmo se os pais não estiverem presentes, mas eles não vão, né? Se você perguntar hoje para uma criança, para um adolescente, se ele quer receber uma vacina, ele vai correr, mas é medo da agulha mesmo, do ato de vacinação. Não é da né? vacina. Não né? é o medo da vacina, mas é o medo da agulha ali, realmente do processo de vacinação, que eles têm medo e eles não vão. Então é importante a gente estar trabalhando neste momento com a conscientização dos pais, porque são
os pais que são responsáveis em levar os seus filhos e protegê-los contra a doença. Priscila, e qual que é a duração do efeito da vacina? Quem toma a vacina hoje, ou quem tomou já em agosto do ano passado, até quando ela fica protegida? A vacina, para você ter 100% de proteção, você precisa receber as 2 doses. Então, eu tomo uma dose hoje, eu vou ter um intervalo de 3 meses entre a segunda dose, e a partir do momento que eu recebi as 2 doses, eu tô imune. Pro resto da vida? Sim, as 2 doses. Ai, gente, tem que aproveitar. Ó o Jonathan aqui, feliz, querendo tomar vacina também, né, Jonathan? O Jonathan tá eu já tô indignado. triste aqui, porque na minha época eu não sabia disso não. Eu peguei 3 vezes dengue já, meu Deus do céu. Mas que na sua época não tinha dengue, né? Eu não tinha vacina ainda, né? Claro que tinha. Já tinha? Eu tenho 24 anos só, filha. Mas você pegou dengue ano passado? Não, ano retrasado. Ano retrasado eu então. peguei. A gente tem 4 sorotipos da dengue, né? Então, tem 4 tipos de vírus. Tem dengue 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 chances de adoecer. Tá vendo? Ô, Jonathan, você pode... Muito obrigado Pelo amor de pela Deus, notícia. Jonathan, passa repelente, se proteja, olha bem sua casa. Vou trazer como fala, aquele spray aqui de veneno. Por favor, por favor. E quem tiver dúvida também pode consultar o pediatra do filho, né? Por exemplo, a pediatra do meu filho, ela é que ele não tá na faixa etária, mas ela é super a favor. Ela fala que ela teve dengue e ela fala, Suelen, eu achei que eu fosse morrer, foram os piores sintomas que eu já tive, eu nunca me senti daquele jeito. E na época que ela teve, foi ano passado, logo em seguida ele passou em consulta, quando ela se recuperou, ela falou assim, a vacina não tá disponível aqui na rede privada, tinha esgotado de novo, como está esgotado agora, e ela falou, mas assim que voltar, eu vou tomar, e eu recomendo que todo mundo tome também, porque é muito ruim essa doença. Sim, sim, na dúvida, consulte seu médico, né, o enfermeiro, ligue na vigilância, né, às vezes a gente escuta alguma notícia, né, a gente quer saber, olha, essa notícia procede, dá uma ligadinha na vigilância, porque nós vamos estar orientando toda a nossa população. Priscila, agora falando sobre outras ações de combate à dengue, além da vacina, a gente vê aí na cidade que está tendo bastante nebulização, o fumacê. Quais áreas estão sendo realizadas agora que tem prioridade? Então, assim, a nebulização, né, ela vem de encontro também com uma das ações que são realizadas na eliminação, né, desse mosquito. E aí a gente trabalha as áreas prioritárias, que são as áreas de maior incidência. Então, a gente está trabalhando ali no Moarama, no Nossa Senhora Aparecida, Dona Amélia, Alvorada, que são áreas de maior incidência da doença, né? Lembrando que, às vezes, a pessoa fica solicitando o fumacê, né, a nave, né? Passa aqui a nebulização. Só que é um trabalho em conjunto. Não adianta eu matar o mosquito se dentro da minha casa eu tenho ali água parada, né? Que serve então de criadouro para o mosquito. Então eu tenho que eliminar as larvas, aquele potinho de água que fica dentro da minha casa. A gente fala isso aqui também quase todo dia, né, Jonathan? Que o fumacê, a nebulização, ele mata o mosquito adulto. Isso. A larva que tá ali na água, ele não é eficiente, né? E tinha até comentado semana passada com a Sueli que aliás, esse final de semana teve um imprevisto também. Semana passada eu fui visitar uma pessoa na casa, lá no fundo da casa, tinha um tambor, aqueles tambor mesmo, enorme, cheio d'água. Falei assim, o que é isso aqui? Eu deixo aí a água. Falei, você vai deixar aqui pra acumular pro bairro inteiro essa água aqui? Não, derrubamos lá o balde, lá, porque não é possível. E ontem ou anteontem, fui verificar no estabelecimento também, uns isopores jogados. Falei, o que tem nesse isopor? Dei um chute no isopor pra ver o que tinha ali, cheio d'água o isopor, cheio d'água. Falei, meu Deus do céu, um monte de isopor cheio d'água, deve ter pegado da chuva, alguma coisa, ficou acumulado. Então tem essas questões. Uma pergunta que eu queria fazer também. Já teve alguma residência, algum local que vocês identificaram? Algo absurdo, como por exemplo esse tambor que eu achei ali cheio d'água? Tem alguma coisa assim? Vários. Então é muito importante a sua fala e você tá de parabéns, viu? Porque se toda a nossa população tivesse essa consciência, né? A gente vê pessoas com materiais que não vão utilizar, como por exemplo os tambores, baldes, aquele balde regador que você vai regar. Tem pessoas que guardam água da chuva, só que guardam água da chuva em locais abertos. Então às vezes tem alguns recipientes de plástico parecendo balde, parecendo bacias, assim, sabe? Que fica ali aberto
aberto para reservar a água da chuva para depois utilizar para alguma limpeza, alguma coisa. Então, assim, não é que é proibido você reservar essa água, mas essa água tem que ter tampa, né? Tem que ser lacrada, porque senão o mosquito vai entrar ali, vai depositar seus ovos e ali vai ser um criador da doença. Então, é muito importante essa sua fala, porque toda a nossa população não pode baixar a guarda neste momento. Então, vamos tirar aí 1 minutinho, 2 minutinhos do meu dia, olhar o ralo. Sabe outra coisa também que às vezes as pessoas esquecem de olhar? A gavetinha de trás da geladeira. Tem um compartimento atrás da Essa a geladeira. gente fala que todo dia, quase todo dia, né, Jonathan? Mas tem pessoas que acham assim, minha geladeira é nova, não tem esse compartimento. Olhem, porque mesmo geladeiras novas, existe um compartimento que tem água e na maioria das residências que a gente entra para realizar a visita, tem larvas nesses locais. Teve um local que eu já vi, num estabelecimento também, que foi coincidência eu estar ali e a pessoa resolver limpar. Sabe esses bebedouros de água que a gente tem? Ou é filtro, ou coloca o galão ali pra deixar a água mais gelada? Aquele recipiente da bandeja ali, a pessoa tirou, eu tava ali perto, ela falou assim, meu Deus do céu, tá cheio de larva aqui. E é um lugar que tinha muito movimento, muitas pessoas passam por ali, então sempre tá caindo água. Não era uma água exatamente parada, todo dia caía água ali. Só que mesmo assim a larva se formou e tava lotado de larva ali. Sim, é importante que esses recipientes sejam lavados com bucha. Igual a gente fala do potinho do consumo do animal. Que muita gente só troca água, né? Só troca água. Então, assim, precisa passar uma bucha, porque a fêmea vai lá e ela vai depositar os ovos na parede desses locais. Então, passem uma bucha, porque você elimina todos os ovos, né? E faça isso diariamente. Ou, se não conseguir diariamente, pelo menos um dia sim, um dia não. Priscila, e uma outra dúvida que é minha também, viu? Eu acredito que seja de muita gente. A gente, igual o Jonathan, foi lá, viu a água parada nesses locais. Se por acaso já tivesse ali as larvinhas, o que a pessoa pode fazer, por exemplo? É só ela jogar água, a larva vai morrer rapidamente ou não? Ela precisa matar aquela larva de alguma forma. Quanto tempo os ovinhos e a larva sobrevivem fora da água? Ela não sobrevive fora da água. Então, você precisa eliminar ela, por exemplo, na terra, tá? Em locais que vão absorver ela. Porque se você jogar ela em algum local, que esse local ela vai demorar para absorver, aí ela vai continuar viva. Então, por exemplo, você tem que a gente, né, sempre fala, joga na terra, né, em algum lugar que vai conseguir absorver para que ela não fique ali parada. Ou que nem a nossa temperatura, que é um sol, né, bem tranquilo, né? Então você pode jogar ali naquela parte ali do acimentado onde está o sol, porque ela vai ser absorvida rapidamente. Porque a água evapora ali rapidinho, né? Isso, o que não pode é deixar em locais úmidos, né? Aí não. A larva você pode eliminar. O ovo não. O ovo, mesmo se o local tiver seco, ele ainda sobrevive por mais de 60 dias. Agora a larva morre na hora. Então, e o ovo a gente enxerga? Às vezes sim, às vezes você consegue enxergar assim. Então, na dúvida, eu encontrei um lugar ali que tem uma larva, eu não sei se tem um ovo ou não, o que eu faço? Raramente você vai conseguir enxergar esses ovos, tá? Porque o tamanho dele é minúsculo, mas raramente você consegue enxergar. Tem larva, eu vou eliminar na mesma hora. Ou eu jogo ali naquela parte onde está ali com sol e tudo mais que você sabe que vai secar rapidamente, ou eu elimino na terra. Mas e o ovo? Como é que eu vou saber se tem ou não tem? Não tem. Às vezes você não vai conseguir olhar a olho nu. Então você vai lavar o recipiente. Você vai lavar. E locais que você não sabe ou não consegue, você vai colocar detergente. Eu ia perguntar isso agora. Uma, 2 vezes por semana, você tá na dúvida, já fez a higienização. Não é o bebedor do cachorro, tá? Porque lá não pode colocar no bebedor vai envenenar o cachorro, intoxicar. Mais ralo, né? A gavetinha de trás da geladeira, coloque detergente. O detergente é suficiente. Isso. Eu não uma preciso, vez por semana. eu não preciso manipular cloro, água sanitária, botar várias fórmulas que a gente vê aí sendo compartilhadas também
nos grupos de mensagem e tudo mais, aplicativos de mensagem, o detergente ali é suficiente para que o ovo não se desenvolva? Isso, e aí você coloca pelo menos uma vez por semana. O mínimo é uma vez por semana, tá? Então você coloca nos ralos, né? Nesse compartimento que tem atrás ali da geladeira. Por exemplo, se tem algum local na sua casa que você pouco utiliza, coloque detergente também. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho um banheiro próximo da churrasqueira que a gente quase não utiliza esse banheiro, né? Só quando tem, às vezes, algum evento. Então a gente enche ali de detergente também o vaso sanitário. Muito bom, isso é muito bom, porque o detergente é algo barato, acessível. E fácil, né? Não apresenta risco para quem está usando também. Teve vários casos de pessoas, acho que até em anos anteriores, que usavam cloro e tinha algum problema ali com a intoxicação, com queimaduras também, dependendo como a pessoa manipula, o que ela mistura ali. Não precisa de grandes fórmulas. Não, a gente sempre recomenda das nossas visitas, né? Nossos agentes, quando eles, né, realizam as visitas aí nas casas, para que esteja colocando ali um pouco de detergente, né, em vários locais, assim, que possa ser, né, o possível criador aí do mosquito. A gente sabe que a prefeitura está com várias ações relacionadas também a terrenos que precisam ser limpos, ainda está no prazo para quem foi notificado entrar com recurso, então ninguém ainda foi multado, porque está dentro desse prazo do recurso ainda. Mas como os moradores podem denunciar possíveis focos da dengue, ou casas que estão abandonadas, terrenos que estão com mato alto, ou tijolos muito altos? Esses dias eu que fiz uma denúncia, vi uma casa que estava abandonada e estava com mato muito alto e tinha muitos tijolos ali acumulados, eles estavam empilhadinhos do lado de uma parede, assim, do lado do muro. E se chover ali, dentro do tijolo tem aquela partinha abaulada ali, vai acumular água, vai ser também um possível criador. Eu fiz uma denúncia na ouvidoria. Como que as pessoas podem fazer? É por esse canal mesmo? Isso, então nós temos o site da prefeitura, né, Araçatuba Digital, então entre no site da prefeitura, tem o link ali, ouvidoria, façam a sua denúncia. Você pode fazer a sua denúncia, né, sigilosa, anônima, porque às vezes a pessoa é vizinha, é um amigo, ela não quer, né, se identificar. Então faça a sua denúncia, no site da prefeitura dá para você colocar fotos também, aquilo que facilita o nosso trabalho, né, então é importante que as pessoas coloquem todas as informações e caso ela não queira se identificar, ela pode fazer a denúncia sigilosamente. Eu teria mais muitas perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou finalizar. A minha pergunta final é: como que está agora a recepção dos moradores quando o agente de saúde chega até lá? Melhorou? Tá ruim igual? Porque a gente sabe que estava enfrentando bastante resistência ali, principalmente em condomínios. Como que está isso agora? Olha, melhorou um pouco, tá? A gente ainda vê que tem muitas pessoas, muitos moradores que ainda são resistentes, né? A receber os nossos agentes, mas é muito legal essa sua fala, porque eu vou fazer um apelo, né, a todos que estão nos ouvindo, receba os nossos agentes, né, às vezes a gente acha que nós temos um olhar para avaliação da nossa casa, do nosso terreno, mas não, gente, os nossos agentes, eles estão treinados, capacitados, eles vão uniformizados, com o crachá da prefeitura, de identificação, então receba os nossos agentes, né, é importante, porque às vezes alguma coisa ali passa desapercebido pelos nossos olhos e ele vai chegar na sua casa e vai falar: nossa, olha, esse cantinho pode ser melhorado. E vamos trabalhar em conjunto, né? Priscila, é importante a gente reforçar, desculpa te interromper, que o agente está lá para olhar e cuidar da sua casa, da sua família. Ele não vai aplicar multas, ele não vai cobrar nada de você, nenhum dinheiro ali na hora, ele não vai nem para dar bronca, não vai te expor numa situação constrangedora, não é nada disso, né? Não, não é nada disso. O nosso trabalho é 100% educativo, 100% educativo. Então, o nosso intuito é educar a nossa população, né, na eliminação de criadores. Então, a gente vai lá com o principal objetivo de orientar a nossa população. Olha, isso pode, isso não pode. Se você fizer desta forma, se você mudar esse local, se você eliminar. Hoje a gente está vendo um grande número
número de materiais inservíveis dentro de casa, né? Então a gente orienta que a pessoa retire aqueles materiais ali, como por exemplo, materiais reciclados, né? Então, olha, vamos retirar ou vamos colocar em um local protegido, fechado, para que não tenha ali a água parada. Lembrando que a prefeitura faz coleta de material reciclável. Se você não souber, quando passa no seu bairro, pesquisa lá no site da prefeitura, tá postado lá, inclusive já no começo do ano, todo o cronograma da Monte Azul Ferraz para coleta de reciclável. E se não tiver coleta de reciclável no seu bairro, dá uma pesquisada se não tem um ecoponto por perto, né? E mande um e-mail também, faça a sugestão. Olha, eu e meus vizinhos estamos separando, passa aqui também que a gente está fazendo esse trabalho. Não precisa deixar de separar o material reciclável, mas faça isso de uma maneira segura, né? Isso mesmo, né? A gente tem nossos ecopontos, funciona todos os dias das 8 às 17 horas, inclusive no sábado das 8 às 17 horas. Priscila, muito obrigado pela sua participação, muito obrigada por ter investido um pouquinho do seu tempo para a gente compartilhar essas informações, porque realmente pode salvar vidas. 4 pessoas já morreram, 6 mil, mais de 6 mil já passaram pela doença e são sintomas muito incômodos. Sobreviveram, graças a Deus, mas com certeza passaram um perrengue aí, né? É, muito triste. Então, assim, a dengue, ela é uma doença grave e, infelizmente, para alguns, né, ela vai ser fatal. Então, vamos trabalhar juntos, né? Eu acho que todos nós juntos, nós vamos conseguir vencer essa epidemia da dengue em nossa cidade. Bom, os microfones aqui da Jovem Pan Araçatuba estão abertos para você. Quando tiver alguma novidade, manda uma mensagem, fique à vontade e volta aqui sempre que precisar, tá? Obrigada, eu agradeço pelo convite. Agora são 9 horas e 25 minutos. Jornal da Manhã.